Fala galera, no vídeo de hoje eu vou estar atualizando vocês sobre o mercado de criptomoedas e eu quero que você fique até o final comigo porque eu também vou estar fazendo uma análise gráfica ali no final para você ter uma visão tanto macroeconômica de notícias e também como um analista gráfico de um trader profissional. Eu vou começar aqui pela primeira notícia que eu separei aqui no mapa mental, que é o dia tão esperado, né? Que no dia tão esperado é o quê? A reunião do FOMC, o corte na taxa de juros, que vai acontecer no dia 10 de 12 de 2025. No caso, hoje é dia 9, então dia 10 é amanhã, vai acontecer amanhã. A decisão do corte na taxa de juros vai ocorrer às 4 horas da tarde e a coletiva de imprensa do FOMC às 4h30. Então, você quer ver, você quer participar, no YouTube tem canais que dublam, que estão ali cobrindo essa imprensa, cobrindo ali essa live que vai acontecer. Então, é só pesquisar no YouTube, você vai conseguir ver direitinho, para poder estar entendendo o que ele vai estar falando nessa reunião aí, nessa imprensa. Eu entrei aqui nesse site, na SM Group, que vai mostrar a probabilidade de acontecer o corte de juros amanhã. No caso aqui temos 89,6% de chance contra 10,4%, ou seja, quase 100%. O Fed, o Jerome Powell, vai ter que cortar a taxa de juros, senão vai prejudicar os Estados Unidos e muito. Ali não tem outra saída a não ser cortar para ajudar os Estados Unidos. É claro que nada é 100%, pode acontecer alguma coisa negativa, a gente não sabe, estoura alguma coisa negativa aí. E acontece de ser prejudicado os Estados Unidos. Mas até então, a princípio, extremamente bullish, positivo aí, a favor de nós que investimos em criptomoedas. A segunda informação que eu separei para vocês no mapa mental é a regulamentação cripto nos Estados Unidos. O que o Trump disse? O Trump prometeu regular criptomoedas ainda este ano, criando regras claras e proteção ao investidor. A medida responde à crise dos bancos, à fuga de capital e aos avanços dos países que acumulam Bitcoin. Os Estados Unidos estão querendo recuperar o controle e competir na corrida pela soberania digital. As criptos entram oficialmente na disputa política e econômica. Para quem viu meu vídeo passado, sabe que o Trump também já está isentando imposto de criptomoeda, ele está fazendo de tudo, fora que na política tem muita gente pró-cripto que apoia o Trump, e ele quer isso. O SDT é uma jogada dele ali no ativo digital de criptomoeda para poder financiar a dívida que os Estados Unidos têm, fora o Bitcoin, que vai ser a moeda que eu creio que pode ser a moeda global. A outra notícia aqui também é da Strategy, que levanta 1,44 bilhões de dólares e reforça a confiança no Bitcoin, mesmo na queda. O que aconteceu? A Strategy levantou 1,44 bilhões para garantir caixa e eliminar o FUD sobre sua saúde financeira, e a empresa afirma que não pretende vender Bitcoin. Não se vende Bitcoin, só se acumula, a gente sabe disso. Para quem entende o fundamento e daqui a quantos anos, como que vai estar o Bitcoin, entende isso. Mesmo no ciclo de baixa, ele segue acumulando. Criou um painel para mostrar que pode pagar dividendos por décadas. A ação reforça a confiança institucional no mercado cripto, mesmo em tempos de queda. Ou seja, as empresas gigantes estão comprando, as empresas gigantes estão comprando, governos estão comprando, estão se posicionando. E a gente entende que isso é bullish, porque enquanto a sardinhada está vendendo, os caras grandes estão comprando, então a gente não pode ficar de fora disso. Tem que ter paciência no mercado. A próxima notícia aqui foi a Strategy, novamente, comprou mais de 10,624 Bitcoin, mano. 10.624 Bitcoin, provando que o mundo está olhando para o mercado de cripto como um negócio estável daqui para frente. As volatilidades no curto prazo, para quem analisa o gráfico, para quem é investidor de cripto já tem um certo tempo de mercado, sabe que é normal. Agora as pessoas que são mais conservadores, têm medo, ela vai ter muito medo. Qualquer volatilidade que é o 15, 20, 30%, fica desesperado, acha que vai a zero. No mercado cripto, os ativos que têm fundamento, obviamente o Bitcoin é o rei, né? Mas os ativos que têm fundamento, e você vê essas notícias todas aqui, oficiais, de governos, de grandes empresas adquirindo o Bitcoin enquanto muitos vendem, as sardeadas estão vendendo e os governos estão comprando. É porque tem alguma coisa aí, a gente sabe muito bem o que é. Que eles vão ficar ricos com isso, que eles vão se posicionar cada vez mais e mais. E a outra coisa aqui que eu separei também é o que o varejo tá vendendo e o institucional comprando. Você acaba vendo aí várias vezes o mercado caindo, o mercado de criptomoeda caindo, porém institucional comprando muito, porque eles veem futuro nesses ativos, porque não é só o Bitcoin, eu tô falando de fato do Bitcoin, mas existem as outras altcoins, como Ethereum, Solana, entre outras. E no mercado cripto está caindo por realização de lucro, medo do varejo e incerteza macroeconômica. Os varejistas, a gente costuma chamar de sardinha aí no mercado, para quem entende, que começa a vender com medo. Qualquer coisa, qualquer informação que o mercado joga para ele absorve e já quer vender, já quer sair do mercado com medo. Só que o mercado de criptomoeda ele vai ter uma adoção global extremamente forte.
vai ser, eu creio que vai ser a maior migração de valor da história que vai coexistir. É igual na época do computador branco. As empresas que não se adaptaram ao computador, na época aquele computador antigo branco, ficou para trás e muitas delas quebraram. É a mesma coisa que vai ser com o ativo digital, que criptomoeda vai estar envolvido nesses ativos digitais. E enquanto isso, institucionais aproveitam os preços descontados para acumular posições maiores. Eles seguem confiantes no longo prazo por causa da adoção global, ETF e avanço regulatório, como eu estou sempre mostrando para vocês aqui, notícias mais bullish, notícias extremamente positivas para o mercado de cripto. A queda atual não reflete saída de capital inteligente, ou seja, as pessoas estão saindo no emocional, no medo, mas sim redistribuição do mercado. É os fracos, as mãos fracas vendendo para a mão forte começar a comprar. A mão forte são baleias, institucionais, e é isso que está acontecendo. Esse aqui foi o mapa mental, agora eu vou dar uma analisada com vocês aqui nos ativos de Bitcoin, Ethereum e Solano. Eu vou começar pelo Bitcoin, como a gente pode ver aqui, ele deu uma queda, lateralizou e fez um Wyckoff a princípio de acumulação. Eu até pensei que ele fosse buscar esse IFVG aqui embaixo, esse IFVG no tempo gráfico menor, ele foi embora direto. Agora é esperar ele voltar para uma região para testar, para voltar a subir. No Wyckoff ele pode fazer isso aqui, voltar a subir nessa região, já pode estar se posicionando. Acho difícil ele vir buscar a região, mas também nada é 100% de certeza. Ele pode vir buscar, mas ficar de olho numa posição nessa região e numa posição nessa região para estar se posicionando. Como a gente pode ver aqui no RSI, ele está em região de sobrecompra, então ele tende a reagir um pouco para baixo, a não ser que o mercado esteja bastante interessado. E a gente sabe que esse movimento extremamente forte aqui não foi varejista, foi baleia, por conta desse escândalo absurdamente grande aqui. Esses engolfos seguidos, gigantes, um atrás do outro. Isso aqui foi posicionamento de institucional. E o volume está conferindo, o esforço versus resultado está confluindo, as barras verdes estão seguindo a proporção do tamanho das barras lá de cima, então o volume, esforço versus resultado está confluindo. Deixa eu dar uma olhadinha nas médias móveis. As médias móveis no Bitcoin tá tudo em alta, ou seja, extremamente forte. Já teve o cruzamento também bem sutil, lateralizou, cruzou de novo para cima. A princípio alta, vai continuar subindo. Pode ser que nessa região aqui ele já começa a ter uma reação, porque aqui tem uma pequena liquidez, né? Ele é até um echo high aqui, pode se considerar, que são topos nivelados, né? Ele pode ter uma reação para cair, precificar um pouco para depois voltar a subir. Então vamos ficar de olho nesse possível movimento aí que pode vir a ocorrer aqui no Bitcoin. Essa é a visão que eu tenho para vocês no Bitcoin. Agora eu vou descer aqui para Ethereum. A Ethereum, pô, mesma coisa também, extremamente forte, como se a gente for parar para reparar aqui, ó. A Ethereum, no Wyckoff, ela tá muito mais forte que no próprio Bitcoin. Olha no Bitcoin como cai um pouco mais. Olha a Ethereum, ou seja, tá tendo mais força nas altcoins. E nas altcoins a gente sabe que um capital mais sutil, o mesmo capital que entra no Bitcoin, se entrar na Ethereum, a explosão é muito mais forte. Porque o total valuation dele é muito inferior ao da Ethereum comparado ao Bitcoin, obviamente. Então a gente sabe disso. A mesma coisa aqui na Ethereum, eu tava esperando chegar nesse FVG ou nesse outro FVG no tempo gráfico maior aqui de baixo, ele não chegou. Explodiu para cima com força. Tem que tomar cuidado que isso aqui pode ser uma compra para manipular, para buscar na região para depois ir embora. É a probabilidade menor de acontecer. Mas qualquer correçãozinha aqui para quem quer um DCA chegando nessa região, assim como eu mostrei no Bitcoin ali também, é bem viável, é um posicionamento muito bom, porque querendo ou não tá num preço muito bom para fazer um DCA. Um trade aqui, o ideal seria para mim, eu me posicionaria num trade spot perpétuo. Se ele chegasse nessa região, acabou que ele não chegou. RSI aqui, ó, questão em região de sobrecompra, então ele pode reagir para baixo, como pode explodir para cima também. Igual no Bitcoin também, ele já pegou na liquidez daqui e na liquidez passada, ou seja, ele já pegou em várias liquidez aqui de cima, mas normalmente o mercado numa direção, numa tendência, ele tende a fazer topo e fundo ascendente ou topo e fundo descendente, que no caso é topo e fundo ascendente, se ele continuar para cima, mas nesse fundo ascendente é um fundo mais alto, mas ele tem que descer para buscar uma liquidez ou precificar para outras pessoas se posicionarem e jogar o mercado para cima, porque ninguém compra só quando está subindo, entendeu? Vai ter gente vendendo e comprando, e gente comprando e vendendo em qualquer tipo de movimento no mercado. Então a gente esperar chegar nessa região aqui mais ou menos para estar se posicionando, até nessa linha aqui desses pavis, pode estar se posicionando nessa região aqui, ó, nessa região, eu precificando aqui 3.178 a 3.173 para DCA, né? Para quem quiser arriscar uma OTL, eu não aconselho, até porque já quebrou com muita força, vai ter uma absorção muito forte, então não aconselho tentar arriscar isso aqui. Para quem quiser um trade perpétuo, beleza, mas a gente sabe que amanhã vai ter reunião do Fed, então isso aí pode mudar as coisas.
e normalmente a reunião, mesmo sendo positiva, pode vir um corte na taxa de juros, beleza, bastante bullish pro mercado, mas o que acontece? O Jerome Powell entra falando coisas muito negativas e o mercado se assusta e começa a corrigir. E é nesse momento que você tem que visar uma dessas regiões para poder se posicionar para um DCA ou efetuar um trade. Lembrando que ele tem que quebrar uma estrutura, se for fazer um trade perpétuo, fazendo o MSS com interesse, criando o IFVG com engolfo, jogando com força para cima, para você ter mais confluência e mais segurança na hora de operar, com a probabilidade jogando a seu favor, que é gestão de banco e probabilidade. Um trader profissional ele controla a gestão de risco, a gestão de banco e a partir da probabilidade, lembrando de sempre confluir com macroeconomia, com notícias, que isso movimenta o mercado também. Então não é só análise gráfica, vai muito mais além também, o emocional conta mais ali também. Aqui na Ethereum, esse é o movimento que eu tô vendo. Aqui na Solana, é o último ativo que vou analisar aqui. Eu esperei também, eu pensei que ele fosse fazer o Spring do Wyckoff aqui nesse fundo, fazendo MSS jogando pra cima. A mesma coisa na Ethereum também. E aqui embaixo, normalmente, ele ia fazer um MSS que confirma um SP, né? Que é o Spring do Wyckoff, que ele manipula nos fundos para poder capturar a liquidez e jogar forte para cima. Acabou que ele não fez, muita demanda. Se tiver o corte de juros amanhã e o Fed falar, não destruir falando coisa negativa, o Jerome Powell falar coisa positiva, aí beleza, o mercado vai explodir para cima, as correções que vão ter vão ser minúsculas. E a gente sabe que quando começa uma bull run de verdade, os fundos ascendentes são menores do que numa lateralização ou numa tendência bem frágil. Quando começa pós-corte de juros, os fundos ascendentes tendem a ser mais curtos, ele não tende a buscar tão embaixo. Então tem que ficar de olho nisso aí também. Na Solana, região, chegar na região aqui do Wyckoff, nesse retângulo que eu marquei aqui, ó, eu já vou estar me posicionando no DCA, fazendo DCAzinho. No trading, dependendo de como o Jerome Powell falar e tiver uma notícia positiva, ele chegou para precificar aqui um pouquinho, porque a reação do público não é de imediato. A reação do público no mercado nunca é de imediato, sempre demora um pouco, e nesse tempo curto ali de 1, 3 horas, 4 horas, dependendo como for, pode ter manipulações que vai jogar o preço para baixo para eles poderem se posicionar melhor. Até mesmo na reunião, na fala do Jerome Powell, pode acontecer manipulações para induzir você a vender ou sentir nervoso na hora de comprar, dizendo assim, será que realmente é uma notícia bullish? Será que ele não vai jogar uma coisa negativa? Você esperar a reunião e eles já estarem se posicionando ali. É assim que funciona. A gente sabe que por trás de tudo isso, os institucionais, os caras que controlam o dinheiro aí, fazem isso. Esses são ativos aí, Bitcoin, Ethereum, Solana. Eu mostrei notícia macroeconômica, notícia baseada em fundamentos, em adoção global, ETFs, enfim. E no final eu fiz uma análise para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Eu só vou dar uma olhadinha aqui nas médias móveis que eu esqueci de olhar na Ethereum e na Solana. Ó, Solana extremamente forte também. Num mês está negativo, uma RSI comum, lateral ali, né? Na Ethereum, deixa eu ver. Também extremamente positivo. Essa esticada aqui, só vamos esperar uma correção para estar se posicionando. E o Bitcoin, caraca, o Bitcoin já está em 94 mil. Que porrada foi essa, hein? Que pancada forte para cima. Tá bonito o mercado, hein? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí com notícia macroeconômica, com análise gráfica profissional para vocês. Compartilha pra rapaziada, curte e se inscreve. E valeu, mano. Fica com Deus. Até a próxima.